Boa tarde, alunos do quarto ano A e do quarto ano B. Nesta segunda-feira, 23 de agosto, nós vamos trabalhar ler e escrever. Então, nós vamos fazer a escolha da fábula que irá reescrever e o levantamento das principais características do gênero, revisando os nossos conhecimentos. Então, nessa atividade, nós vamos dar continuidade na produção coletiva que nós já fizemos. Então, as atividades anteriores, com a fábula Cigarra e a Formiga, nós fizemos a mudança do começo e do meio da história, utilizando as duas versões que nós temos aí no nosso livro da fábula. Então, assim, a gente produziu uma reescrita, fazendo algumas mudanças utilizando as duas versões. E no final, vocês criaram junto comigo um final diferente para a fábula. Então, agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos tomar a leitura da fábula Cigarra e a Formiga e depois nós vamos analisar na produção coletiva que nós fizemos anteriormente, e eu vou postar para vocês aí, para vocês estarem copiando ela completa no caderno, para fazer essa cópia no caderno. E aí, na atividade do livro, nós vamos fazer esse levantamento, né, das principais características do gênero e revisando alguns conhecimentos, ok? Então, aqui nós vamos analisar a estrutura do texto, como que a gente faz a fábula, as suas características principais, e depois, individualmente, vai ser proposto para vocês, cada um irá fazer a sua própria reescrita da fábula inteira, sozinhos, e vão postar para as professoras estarem acompanhando e fazendo algumas correções necessárias, ok? A turminha que está no presencial, na quinta e na sexta-feira, nós vamos fazer essa atividade juntos na sala de aula e vocês irão produzir o texto de acordo com os conhecimentos de vocês, ok? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer agora a leitura do texto que nós já trabalhamos, para que vocês possam entender as transformações que nós fizemos na reescrita, utilizando, sem perder o sentido da fábula, sem perder o sentido da história. Então, vamos lá? Então, a cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Então, esse é o texto original, e deste texto, com o outro texto que nós analisamos, né, da cigarra e da formiga, nós criamos este texto, esta produção coletiva. Então, vamos lá? A cigarra e as formigas. Num lindo dia de inverno, as pequeninas formigas trabalhavam muito para secar suas reservas de trigo. Após uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Olá, formiguinhas, por favor, me deem um pouco de trigo. Estou com muita fome, acho que vou morrer. Então, vocês observaram que essa primeira parte nós construímos anteriormente, utilizando as duas versões e produzindo a nossa reescrita. Uma formiga parou de trabalhar e perguntou: o que você fez no verão? Não se lembrou de guardar comida para o inverno? Não tive tempo, fiquei alegrando a floresta por todo o verão com minha canção. Nós vimos que você passou o verão cantando. Dessa vez, lembra que nós construímos esse final juntos? Dessa vez vamos ajudá-la, mas espero que você aprenda uma boa lição, que o trabalho é necessário e vem em primeiro lugar,
e depois a diversão, disseram as formigas. Obrigada, amiguinhas. E assim, a cigarra alegrou o inverno das formigas, mas no verão trabalhou dobrado. Moral: a bondade pode mudar as pessoas e lhes dar uma nova oportunidade. Dentro dessa fábula que nós construímos juntos, nós criamos duas moral. A primeira moral, ela está aqui implícita dentro do texto. Quando a formiguinha diz para a cigarra, que o trabalho é necessário e vem em primeiro lugar e depois a diversão. E também aqui no final, a bondade pode mudar as pessoas e lhes dar uma nova oportunidade. Foi isso que a fábula nos ensinou. Então, nós construímos esse final coletivamente juntos. A primeira, o início da fábula e o clímax da fábula, né? O meio da fábula, nós fizemos uma troca entre as duas versões que nós conhecíamos. E agora aqui está a produção inteira. Vou postar a foto dessa imagem para vocês e vocês vão copiá-la no caderno. E aí nós vamos lá para a página 60 do livro do Ler e Escrever. Então nós vamos fazer uma avaliação dos critérios de acordo com as questões que estão aqui. Então, o primeiro critério: a fábula recontada, que nós acabamos de reescrever, apresenta as finalidades desejadas? Sim. Então, o comente por quê que sim, que ela apresentou as finalidades desejadas. Porque nós mantivemos as características do gênero, com o diálogo entre os personagens, com personagens que são animais, e a moral da fábula. Essa é a característica, a finalidade desejada com a fábula. Então, nós produzimos o início, o meio e o final sem perder o sentido da história e mantendo as características, com personagens, com diálogos, personagens animais e com a moral, que traz o ensinamento. Ok? 2. Apresenta um ensinamento ou uma crítica com ou sem humor. Nós vimos que o ensinamento ele é crítico, porque ele traz a importância do trabalho e da bondade, a empatia pelo próximo. Então, sim, né, pessoal? Apresenta o ensinamento com uma crítica, né? Não apresentou um humor. Nós vimos que nós trouxemos a questão da empatia, da importância do trabalho e da bondade, certo? 3. A fábula possui a. Personagens com características que ajudam o desenvolvimento da história? Sim. Quais foram os personagens? A cigarra, que fica cantando no verão e acaba ficando sem alimentos e casa no inverno. E com isso surge o conflito da história, ok? E as formigas? Elas são trabalhadoras que mostram a responsabilidade e no final a bondade, dando uma oportunidade para a cigarra. Então, as características ajudaram o desenvolvimento da história? Sim, porque a característica da cigarra mostrou ela que estava só pensando na diversão e as formigas pensando no trabalho e também na ação de bondade, no caso da nossa reescrita coletiva, que nós escolhemos esse final diferente. B. A apresentação de todas as ações importantes para entendermos a história? Sim, porque ela apresenta o início, né? A fala ali entre os personagens, o clímax, que é onde ocorre a situação da cigarra estar ali passando necessidade e ser ajudada pelas formigas, pedir ajuda, e o desfecho, que é o final, que elas retribuem com ajuda, mas trazendo um ensinamento. E também o diálogo dos personagens, a fala do narrador e a moral. Ela traz para a gente esse entendimento da história. C. Moral presente em algum lugar do texto? Sim. Ou na voz do narrador ou voz da personagem. Nós colocamos na nossa reescrita as duas situações. No texto, a fala do personagem da formiga com a moral implícita, quando ela diz que o trabalho é necessário e vem em primeiro lugar, e depois a diversão. E a segunda situação, na fala do narrador, com a moral explícita, lá no final da fábula, né?
que retribui aqui. Eu vou até voltar para mostrar para vocês. Que retribui aqui, ó. Essa é a fala do narrador. A bondade pode mudar as pessoas e lhes dar uma nova oportunidade. Então, apresentou as duas situações, na voz do narrador e na voz do personagem. E assim nós terminamos essa atividade das fábulas, da reescrita coletiva. E aí nós vamos propor para vocês que vocês construam a reescrita individual. Cada um fará a reescrita da cigarra e da formiga, do seu jeito, do seu entendimento, lembrando de todas essas situações que nós analisamos agora, que vai contribuir com vocês, que é necessário vocês pensarem como vai iniciar, qual a hora do conflito em que a cigarra pede ajuda e o que as formigas fazem. E aí o desfecho final, vocês também podem criar um final diferente se vocês quiserem. Lembrando, não podem deixar de manter a característica das duas personagens, o papel de cada personagem dentro do texto, né? Esse início, esse meio e esse final, e a moral vocês vão construir também. Lembrando, reescrever, vocês aprenderam que não é copiar o que está escrito, é você escrever a fábula com suas palavras, como nós fizemos coletivamente. Então, boa atividade para vocês e façam com capricho. E aí, dando continuidade no dia de hoje, a gente vai retomar com a atividade de matemática no livro do Emaia, página 56, atividade 8.4. Para a gente poder preencher essa tabela da atividade 8.4, que está na página 55, eu trouxe a imagem para recordar com vocês os conhecimentos sobre o que são vértices, faces e arestas. Nós vimos que as vértices são os pontinhos que ligam as arestas, que são as retas, né, as linhas. Então, contando aqui do cubo, 1, 2 pontinhos, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontinhos, 4 em cima e 4 embaixo. Faces são os lados, então tem 1, 2, 3, 4, 5 e embaixo 6. Arestas são as 3. Então, as arestas nós contamos as linhas. Então, tem 4 em cima, mais 4 embaixo, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Como nós estamos preenchendo, vocês vão conseguir responder tranquilamente sozinhos. E agora nós vamos aí para a página 55. Nesta atividade, nós vamos juntar todos os conhecimentos que nós trabalhamos. Então, vocês vão contar do cubo a quantidade de vértices, a quantidade de faces e a quantidade de arestas, ok? E assim de todas as formas que estão aqui para vocês preencherem. Então, essa atividade é muito fácil e todos eu sei que conseguem fazer. Façam com atenção, com carinho, com capricho as atividades. E boa aula para vocês o dia de hoje. Sempre que tiverem dúvidas, podem perguntar para as professores. Amanhã, na terça-feira, o quarto ano B tem aula online. E aí eu esclareço melhor para vocês a produção textual que vocês vão fazer individualmente. Ok? Então, boa aula.